essa música tema dá vontade de comer uma pizzazinha, não dá não? Até porque disso que essas tartarugas ninjas mutantes realmente gostam, meu povo. Então eu tinha que fazer um programa especial hoje sobre as tartarugas, uma marca que eu adoro, que eu já falei diversas vezes em vários programas de Uplay. Na internet eu converso sempre quando tem novidade e tem que ser com pizza, né, meu papai? Estão preparados para relembrar essa série clássica? Então solta aí, que o Uplay começou. Faz um tempinho que o game novo das Tartarugas Ninjas da Dotemu foi lançado, mas ele tem atualização. Vamos falar dela com direito a vários dubladores que participaram do desenho por aqui. Santa Tartaruga! Destruidor miserável! Mestre Splinter, a gente tem que pegar o destruidor. Além disso, um representante da empresa que fez o game, a Dotemu, também falou com o Uplay. It's really about thinking what should we keep and what should we change. Escolhe logo seu pizzaiolo, alimenta a tartaruga no aquário, se matricula na escola ninja, que o Uplay tá começando. Matheus Barros, sou eu. E se você não entendeu ainda o que é o Uplay, a gente chegou aqui na tela da Band para matar a sua fome de cultura pop geek, de coisa de nerd. E para fazer isso, povão, a gente tem o programa aqui dia de sábado, dia de domingo, mas também tem internet nessa onda. A gente tá em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, Twitter, que é o X. Onde você procurar @programa Uplay, você vai encontrar. O Instagram em especial tem Reels, a gente mostra nossas parcerias, a gente mostra eventos quando a gente vai, tem as notícias diariamente. Notícia do mundo da cultura geek, assim, games, animes, filmes, super-heróis, o que for, séries, tudo. Tudo que der, a gente tá colocando lá, a gente tá debatendo e tendo esse tete a tete aqui. No canal do YouTube é diferente, tem vídeos longos, vídeos curtos, mas sempre com vídeos. Tem vídeos parecidos com o da TV? Tem algumas coisas que a gente coloca lá, mas também tem muita coisa nova, então tem que estar presente lá de segunda a segunda. Toda segunda você vai lá, já tá inscrito, né? Dá like nos vídeos, comenta, participa, que eu vou lá e tento conversar com você também. É massa! www.youtube.com/canal Uplay. Não deixa de ir, é show, povão! Povão, se liga aqui nesse papo que é papo sério, papo bom. Já faz uns 2 anos que saiu um jogo novo das Tartarugas Ninja. Eu já falei dele muito no Uplay porque eu gostei demais. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles, heroes in the hot shell. É o Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, que foi um título que levou a franquia de volta ao seu momento mais famoso, a série de 1987 e aos arcades inspirados nela. Que eu vou falar a verdade pra vocês, os games dessa franquia na época ficaram tão famosos quanto o próprio desenho, que já era, ó, sucessão. Pois é, meu povo, esse jogo ganhou uma expansão recentemente, mas antes de mergulhar nela, eu quero relembrar um pouco com vocês da história dessa marca. Porque se a gente parar pra pensar aqui, não tem a menor lógica. Vamos pensar. Caraca, botando a catraca aqui pra funcionar, que diabo tem a ver uma tartaruga virar um ninja mutante e ainda ser um adolescente? Tartarugas, répteis, que aprenderam a arte ninja com um japonês. Japonês esse que virou um ratão. Papiruzão daqueles do esgoto que parece uma capivara que passa do lado quando você tá na calçada conversando com as tiazinhas. E ainda cabe desse ratão botar o nome de cada uma dessas tartarugas baseado em pintores da Renascença italiana. Não dá pra pensar em outra coisa a não ser viagens paranormais, se é que vocês me entendem. Depois ainda tem uma repórter de Nova York que vira a melhor amiga deles. E esses caras ainda lutam contra um ninja do mal que se une a forças alienígenas. Logicamente é impossível esquecer que junta tudo isso com o amor dessas tartarugas por pizza. Eu não sou ninja, eu não tenho habilidades
extra-humanas aí, nem extraconjugais, mas esse amor por pizza, a gente se entende. Olha. Essa é uma pizza fabulosa mesmo. O que tem nela, Michelangelo? Tem menos vegetais verdes. É claro que eu tô falando de Leonardo, Michelangelo, Donatello, Rafael, April O'Neil, Mestre Splinter, Destruidor, Rocksteady, Bebop e Krang. Essa marca na verdade foi criada por dois caras, o Kevin Eastman e o Peter Laird, em 1984, tendo como base a Ninja Mania da década de 1980, aquela que veio com o filme Ninja, a Máquina Assassina, e super-heróis, os quadrinhos que estavam bombando. E eu não sei se vocês sabem aí, povão, mas os quadrinhos lá da década de 80, 1984, é muito mais serião, não tem nada daquelas piadocas, pelo contrário, ele é até sangrento. Esse negócio teve um alcance maior do que o esperado. Então, o Kevin e o Peter, que viviam nos anos 80, seguiram a ideia lógica desse bagulho, tentar expandir a marca seguindo sucessos como He-Man, G.I. Joe, que são os comandos em ação, né, na época, e Thundercats, criando mais bonecos do que qualquer criança poderia comprar. E aí os caras tentaram vender pra Mattel, pra Hasbro, todas as fábricas grandes de brinquedos. Só que esse povo riu da cara deles, porque eram tartarugas. Sério, eles pensavam assim, essa galerinha aqui dos anos 80 é muito radical. Quem é que vai se importar com um bicho lento como uma tartaruga? Não tem nem graça, macho. Então uma empresa bem menor comprou a ideia, olha só. A Playmates Toys. Saindo esses bonecos aí que vocês estão vendo na tela. Só que para completar a fórmula oitentista tradicional, brinquedo tem que vir colado com uma série de TV com muitos episódios, um desenho animado. E por que tinha que ter tanto episódio nessa vida? Se hoje em dia a galera, sei lá, faz série de 12 episódios e tá tudo bem, todo mundo tá acostumado. É porque quanto mais episódio, mais personagem podia aparecer, mais brinquedo podia ser criado em cima daquilo tudo. E foi baseado nessa ideia que nasceu esse bagulho aqui. Tartarugas Ninja estreou em dezembro de 1987, com apenas 5 episódios, porque era tipo pra um teste, tá ligado? A série completa chegou pra valer em outubro de 1988 e foi um sucesso absoluto, fazendo a Playmate Toys vender os bonecos absurdamente bem. Anota aí o número, só pra vocês terem uma noção do sucesso. 1,1 bilhão de dólares entre 1988 e 1992, só com venda de brinquedo eu tô falando. O terceiro brinquedo mais vendido de todos os tempos, aguenta essa! Aqui no Brasil o sucesso não foi diferente, marcou inclusive a vida dos dubladores do desenho. Então, Tartaruga Ninja foi um caso à parte. Eu tava começando, tava nervoso, me chamaram pra fazer um teste. Eu fui lá, fiz, ganhei o teste. Ó, você vai começar a dublar dia tal. Fui lá, aí apareci no estúdio, tava eu, Marco Ribeiro, Márcio Simões, Marcelo Meirelles e outros. Aí tinha Júlio César, Garcia Júnior. Aí eu cheguei e falei, eu não lembro da voz que eu fiz no teste. Aí o Mário Jorge, voz de tartaruga. Mas tartaruga não fala. Aí ficou até como uma piada, né? E eu lancei essa voz, não sei porque, eu acho que eu tava nervoso, eu confesso que eu tava muito nervoso. E eu lancei aquela... Mestre Splinter, a gente tem que pegar o Destruidor. Que não tem nada a ver com o original, porque no original ele é um líder. I think they're starting to tire. Dessa vez ele foi longe demais. Se fosse nos tempos de hoje, ia ser uma coisa absurda. Nossa, esse cara é maluco, lançou uma voz ali que não tem nada a ver. E os outros também seguiram uma linha, assim, criaram... a partir do que estavam vendo. Agora é minha vez! Por que você não para com isso, seu dente de chifre? Olha só, ele acabou com a nossa televisão. A decisão foi tomada não só por mim, eram muitos dubladores bons, muitos. Eram só dubladores top. Então é muito mais fácil você criar as coisas. Eu só liberava. Eu liberei o Rocksteady, o Bebop. Eu liberei para que eles falassem o que eles quisessem. Então era muito mais engraçado. E eu também sou uma pessoa que cria muito, eu gosto muito de inventar. Destruidor, miserável! Eu ainda acabo com você! Você tá sempre me enlouquecendo, Destruidor! Eu fazia o Krang e fazia o Michelangelo. Uma coisa que me perguntam, como é que eu não esqueço as vozes? Eu não esqueço mesmo.
Eu não esqueço as vozes. Eu posso passar 10 anos sem fazer o personagem, que eu não esqueço. Pra nos manter ocupados enquanto o crente roubava aquele tal negócio de energia. Foi muito legal eu ter dado essa liberdade para eles. E aí o que aconteceu? A série fluiu. A série ficou muito engraçada e fez o maior sucesso naquela época. Acabou que fez sucesso. Digo sempre que Tartaruga Ninja pra mim foi uma escola, que eu aprendi muita coisa ali, me soltei muito e foi importante por isso, porque eu fiz a escolha errada da voz, ficou bacana, foi aprovado, mas não era aquela voz, assim, se fosse hoje em dia eu não poderia fazer. Pois Tartaruga Ninja, na verdade, foi até um marco, né, com relação à adaptação de falas, porque nós brincávamos muito no Tartaruga Ninja, nós colocávamos expressões brasileiras, né? Nós adaptávamos as falas, tanto que o Cauabanga, que é uma gíria surfista, e em português virou Santa Tartaruga. Aí já viu, né? Vieram quadrinhos pela Arte Comics. Outra coisa que chegaram foram os games de Nintendinho, arcade e até de Game Boy. Isso nos anos 80. No Super Nintendo e Mega Drive, nos anos 90, também teve clássicos. E esses games mais marcantes para quem quer jogar nos dias de hoje estão presentes sim em uma coletânea chamada Teenage Mutant Ninja Turtles Cowabunga Collection. Teenage Mutant Ninja Turtles, Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. Como não poderia deixar de ser, a expansão da série veio acompanhada também de diversas adaptações em live action, meu povo. Isso durante os anos de 1990. Foram 3 filmes e uma série de TV. O primeiro teve apoio até do criador dos Muppets, o Jim Henson, mas o roteiro foi considerado sombrio e violento demais para uma produção que queria visar as crianças. O longa é adorado pelos fãs e detestado pela Playmate Toys, que ignorou a existência desse negócio. A dublagem foi se reinventando, nós fizemos o filme depois, né? O elenco original fez o filme, a gente teve que adaptar a voz também ao filme, né? Porque o tipo do desenho era mais infantil. E aí quando foi pro filme era uma coisa mais heróica e tal. Começa a fiar. Eu prefiro a April. Eu só quero saber o que aconteceu com a April. Um ano depois veio O Segredo de Uzi, o segundo filme dessa franquia, com a leveza que a Playmates queria. Só que para os fãs os filmes ficaram ainda mais marcantes por conta de 2 personagens que foram apresentados: o Toca e o Razor, além do Super Destruidor, tipo uma versão Super Saiyajin do grande vilão, que acaba não fazendo nada de relevante dentro do filme, mas é legal. E olha só que coincidência, em 1993 nos taca um novo filme, o 3. Mas a gente vai deixar isso pra lá. Não, ninguém gosta não, nem é relevante. This doesn't bode well. Vamos pro próximo, Ninja Turtles The Next Mutation, série de TV de 1997, que apresentou uma nova tartaruga, a Venus de Milo. A série não colou, não deu certo. O Peter Laird, ele ainda disse que se arrepende de ter cedido os direitos. Meu povo. Essa aqui foi a última vez que tentaram fazer Tartarugas Ninja com um visual mais próximo, de 1987. Depois disso, houve várias reformulações. Uma em 2003, que deu bom, outra em 2012, e até que foi bem aceito. É como caminhar por um montão de massa de pizza assada aos poucos. E muito antes de Multiverso ser modinha, as Tartarugas Ninja de 1987 retornaram em 2 crossovers, um com a versão deles de 2003, com o longa Turtles Forever, e outro com a versão deles de 2012, que aconteceu em alguns episódios da própria série. Talk! Who sent you? The Triceratons? Get off of me, you crack-shelled imposter! Depois disso, tivemos filmes produzidos pelo Michael Bay em 2014 e 2016 que tiveram até um certo impacto, o público ficou curioso, mas não teve o resultado esperado. Também a série Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles de 2018, com várias mudanças bem radicais no visual dos personagens, o que divide opiniões, não tem jeito. Você entra como chefe!
Teve também um crossover com o Batman em 2019 e esse muita gente achou massa. Só que a reformulação mais recente foi em 2023 com o filme Caos Mutante, que teve o Seth Rogen como produtor. Se não fôssemos monstros excluídos da sociedade e pudéssemos fazer qualquer coisa, o que vocês fariam? Eu iria pra escola. Teria uma namorada. Esse filme, inclusive, ganhou uma série no mesmo universo, né? Uma série animada. E eu falei do filme em alguns vídeos lá no canal. Quem ainda não viu, vá ver, povão, porque vale a pena, assim. Eu faço sobre curiosidade, sobre o que eu achei, porque eu até achei legal, assim. Tem muitas mudanças realmente fortes, diferentes do que a gente está acostumado, mas tem uma animação massa, um estilo diferente, dá pra ver e se divertir real. Agora sim, vamos focar no game. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge saiu em 2022, como eu já tinha dito. Eu comentei que já havia falado desse game, mas falei de vários outros também do estúdio que fez, a Dotemu. A gente já mostrou coisas dele aqui no Uplay, tipo Windjammers, remake de um jogo do Neo Geo, e a continuação inédita, Windjammers 2, o remake com sprites feito à mão de Wonder Boy Dragon's Trap do Master System, também conhecido no Brasil pela versão Turma da Mônica, o Resgate. Streets of Rage 4, briga de rua da gente, uma continuação que fez essa franquia voltar a ter relevância para a própria SEGA, que é a dona dos direitos. Pois é, aí tu imagina, né? Quem tá assistindo aí, tua família, teu cachorro, tua vaca, como diria o Mushu, que também é dublado pelo Mário Jorge, que apareceu aqui já nesse programa. Pois é. Desonra pra tu, desonra pra tua vaca, desonra... Saibam que essa galera que fez esse novo Tartarugas Ninja já é acostumado com nostalgia e sabe como tratar jogo de marca antiga, tornando ele novo, mas sem esquecer o que passou. Oi, bom dia, sou Armando Souza e sou diretor marketing de Dotemu. The process to create a new game based on old licenses like Streets of Rage 4 or TMNT is really about thinking what should we keep and what should we change, what should we add. But it's really always trying to keep the DNA from the original games back into those new titles. It's really about trying to find the balance between what people really loved about those old games and like keep that in mind, but also what could we bring new to the table. So it's really a lot of work, a lot of back and forth trying to find the right formula. But in the end, it's really about love for the material. I think that changes everything, to be passionate about what we work on and to be able to really like create the games we've always wanted to make. Streets of Rage 4 or Shredder's Revenge are really like passion projects for everyone working on those titles. So it's really about being a fan. No caso das Tartarugas, eles fizeram em parceria com o estúdio Tribute Games. Esse game saiu pro PlayStation 4, pro 5, pro Xbox One e pro Series, pro Nintendo Switch, pros PCs, Android e iOS. Já havia tido uma expansão para esse jogo em 2023, meu povo. Ela se chamava Dimensions Shell Shock e adicionou o personagem Usagi Yojimbo e a Karai, ambos jogáveis. Eles trouxeram também, nessa época, um modo de sobrevivência, com uma nova trama e possibilidades de ganhar mais habilidades e aumentar a paleta de cores do elenco. Vocês estão ligados, né? Aumentar a paleta de cores. Aperta o botãozinho aqui, ó, vai mudando a cor, escolhe, tem cor do Game Boy, é muito boa essa parte. Eu adoro mudar as cores dos personagens. Agora saiu o novo DLC. Essa nova atualização se chama Radical Reptiles, ou Répteis Radicais. Eles deixaram o game ainda mais próximo dos jogos de Nintendinho, porque existe, meu povo, uma opção para trocar a trilha sonora por versões chiptune de 8 bits, sabe? Ficar com aquela carinha de retrô, aquele som bonito. Isso me lembrou demais o estilo do terceiro Tartarugas Ninja de Nintendinho, o Manhattan Project. Só que pra mim não tem jeito, a parte mais importante é que tacaram mais 2 personagens novos pra gente jogar, meu povo. Aí é bom demais, né?
11 no total, olha aí. Pra quem a gente tinha só as 4 tartarugas, que praticamente mudava só a cor, nem o sprite mudava, né? Quando era jogo mais velho. Vamos contar aí. Leonardo, Rafael, Michelangelo, Donatello, o Mestre Splinter, April O'Neil, a repórter, Casey Jones, a Karai, que é filha do Destruidor, pelo menos em alguns universos, o Zag Yojimbo, e agora tem também o Mondo Gecko, que pra quem não conhece, basicamente é um calango velho, sabe? Um lagartixo lá que fica o tempo todo, vou te levar! Bota aí o Chorão andando. Tá aí. Ele é o Chorão Lagarto. Mas na verdade o Mondo é um ex-criminoso que abandonou essa vida depois de fazer amizade com Michelangelo. Como ele anda de skate, me lembrou um pouco o gameplay do Bart, do arcade dos Simpsons. Dá uma sacada! A outra personagem selecionável é a salamandra Mona Lisa. No desenho animado, ela foi apresentada como uma universitária que estudava física e química e acabou sendo sequestrada por um vilão que queria usar os seus estudos e conhecimento para dominação mundial. Mas desenho animado com heróis, você não pode fazer estudo sobre nada, que em algum momento você vai ser atacado ou vai sofrer um acidente. É de lei. Dito e feito. Na tentativa de fugir, a Mona Lisa sofre um acidente em um reator que a transforma nessa salamandra. Então ela fica ali como uma ex-humana, assim como o Mestre Splinter, o Bebop e o Rocksteady. Ela também é conhecida por ser interesse amoroso do Rafael. I almost didn't make it. Have we met? Eu falei de Bebop e Rocksteady e eu lembrei agora que eu não comentei com vocês que no modo novo daquele DLC do primeirão, a gente consegue controlar por algum tempo 3 dos chefes, né? Dos principais, Bebop e Rocksteady e o Destruidor. Existe um itemzinho que você pega e se transforma neles. Enfim, povão, sobre o jogo mesmo, eu acho que não tem mais muito o que dizer, eu já citei ele diversas vezes e pra mim é o melhor beat'em up dos tempos atuais, não tem jeito. Aconselho todo mundo a jogar, quem puder aí, mesmo quem não conhece a série, só vai jogar o jogo, não sabe nem o que é Tartaruga Ninja na vida, aí você já tem algum probleminha. Aí pode ser psicólogo, hein? Mas pode jogar também, sem problema. Tava gostoso, não tava não? Não só a pizza, como também tudo que rolou nesse especialzão de Tartarugas Ninja. Povão, antes do comercial a gente tem o update, que é a curiosidade de fim de bloco sobre alguma coisa, algo a mais sobre o que eu já falei. O que eu falei nesse bloco? Só tartaruga, né, meu irmão? Já que a gente mencionou os games das Tartarugas Ninja dos anos de 1980 e 1990, eu quero adicionar para vocês algumas curiosidades sobre os lançamentos desses títulos no Japão. O primeiro game do Nintendinho chegou em maio de 1989 por lá. O problema é que o desenho ainda não passava na TV japonesa, o que fez com que a Konami rebatizasse o game para Gekikami Ninja Den, que significa basicamente a lenda das Tartarugas Ninja radicais. E aí boa parte do público de lá pensou que era uma marca original da Konami. Olha a confusão. Quando o segundo jogo foi lançado em 1989 lá nos Estados Unidos, que foi aquele lá de arcade, o lançamento no Japão só rolou em junho de 1990. Isso porque a Konami esperou que o filme live action chegasse nos cinemas japoneses. E esse longa realmente foi um sucesso por lá. Ou seja, a maioria do pessoal acreditava que o jogo era baseado no filme ao invés do desenho. Meu Deus! Esse foi o motivo dos personagens do filme terem entrado nos jogos seguintes. Toca e Hazar apareceram no terceiro jogo de Nintendinho e no Turtles in Time de arcade e Super Nintendo. Até o careca do Tatsu, lá do filme, virou chefão no game de Mega Drive. É, povão, no Japão eles receberam a marca de uma maneira muito diferente em vários momentos, não é não? Agora o momento é de comercial. Segura aí que a gente volta daqui a pouquinho. Go Ninja, go Ninja, go! 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 Go, 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 go! Lyrics, fill in the gap. Fim de mais um programa Uplay. Comei o restinho da minha pizza aqui, agora com calabresa, não mais com marguerita como estava no começo. Show de bola, créditos sobem e Matheus come. Começando bem, rapaz.
Mas tá tanta coisa boa, hein? Quem acompanha o Play, quem gosta de cultura pop geek, quem gosta de e ver comendo pizza, vai ter muita coisa boa, viu? Prometo. Aguenta. É massa.